Pinheiro do Nascimento, sociólogo político e socioambiental, professor permanente do Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e do programa concomitante, né, ao Programa de Pós-Graduação de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vindo. Hoje é um dia muito especial, porque vamos falar sobre o maior pensador dos últimos tempos, do último século, que foi Edgar Morin, que nos deixou na última semana de maio, e é uma grande perda para a humanidade. O professor o conheceu pessoalmente, conviveu, né? Então, ele vai poder nos contar da pessoa que era Edgar Morin e das suas teorias, principalmente a revolução que Edgar Morin fez desde Descartes até o pensamento complexo. Perfeito. Norma, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar conversando com você. Apenas triste porque falamos de alguém muito querido, que se foi depois de 104 anos, às vésperas de fazer 105, né? Ele nasceu em 8 de julho de 1921, né? E, como você disse, é uma pessoa que eu conheci rapidamente, nos demos muito bem, tivemos uma empatia muito forte um com o outro. Eu lhe contava que eu conheci na casa de sua sobrinha, a Marianne Cohen. Era um jantar que ela organizou com várias pessoas e eu fiquei numa pequena roda com um amigo argentino e um boliviano, né, conversando sobre futebol. Futebol na América Latina, no Brasil, na Argentina. Em um certo momento, o boliviano me pergunta, eu não sei se era boliviano ou colombiano, né, dessas duas nacionalidades. E ele me pergunta, o que é o futebol para você, Elimar? Aí eu disse, rapaz, futebol é um balé a céu aberto. E aí Morin, que estava numa roda vizinha, escutou, pulou para a nossa roda e disse, como é que é essa sua definição? Aí eu disse, mas que maravilha. Conclusão, não saiu mais da nossa roda, ficou conversando futebol conosco. Eu jamais havia imaginado que ele gostava de futebol, do jeito que ele gostava. E aí ficamos conversando, enfim, essa foi a forma como nos conhecemos, né? E nos tornamos amigos depois de diversos encontros, quando, voltando a Paris de um seminário que durou uma semana em Poitiers, pegamos o mesmo trem. Na verdade, havia um jantar de finalização, eu estava cansado, preferi voltar a Paris. Para minha surpresa, encontrei ele na estação de trem, também voltando a Paris. Só que com 89 anos, ele estava voltando para casar-se com a Saba. E foi uma coisa maravilhosa. Essa última esposa que ele teve. Isso, que é uma marroquina, né? Sim. Chamam de Sabá, eles chamam de Saba. Mas é às vésperas de fazer 90 anos. Ele ia fazer 90. Ele tinha 89 quando casou com ela tinha 59. E eles iam se casar e mudar de casa, enfim. E aí fomos juntos, eu e ele, um em frente ao outro. E uma certa hora, como estávamos sozinhos, eu me senti um pouco à vontade de fazer perguntas que não faria se houvesse outras pessoas, né? É. E aí eu perguntei para ele, o que é envelhecer, Morin? Como é que é esse sentimento? Porque eu pretendo chegar lá, não sei se eu chego, mas eu... E ele falou várias coisas e disse, uma coisa que eu sinto muito, Elimar, é que nós vamos perdendo os amigos, né? Vamos ficando um pouco solitários. Por exemplo, você é meu amigo, mas eu não posso partilhar com você as memórias da resistência ao nazismo dos 40, não posso partilhar com você a luta contra o stalinismo nos anos 50, o maio de 68, né? E assim por diante, ou seja, esses amigos dessa época todos estão indo e você vai perdendo um pouco a memória, etc. E tal. E por melhor que sejam os novos amigos, né, tem essa lacuna que é intransponível, que é a lacuna de uma memória comum, né, de um passado distinto. Enfim, a gente sempre teve esses encontros.
Um terceiro e o último, não vou contar mais essas pequenas histórias, mas são coisas que diz da personalidade dele. Eu estava no aeroporto, no Rio de Janeiro, indo para Paris, e nos encontramos no aeroporto, ele indo para Paris no mesmo avião. Ele estava na primeira classe ou na classe econômica. E aí ele disse, mas eu vou na primeira classe. Eu disse, rapaz, eu não conheço, nunca estive. Ah, você nunca conheceu? Não, não conheceu, não. Aí vou levar para conhecer. Aí eu achei um pouco a brincadeira, estou lá sentado no espaço econômico com meu livro, e ele chega de pijama, ele já tinha tirado a roupa, já tinha mudado, já tinha botado um pijama, e veio até lá e disse assim, vamos lá conhecer comigo. Coisa de menino, né? Coisa que você não imagina que alguém célebre como ele iria fazer isso. E pegou na minha mão e fomos até lá, a primeira classe. Ele mostrou como é que era, como é que funcionava, chamou a comissária, pediu para ela me oferecer uma champanhe, enfim, tomamos uma champanhe, conversamos, para dizer como era uma pessoa, enfim, simples, agradável e preocupado com grandes questões, mas também com pequenos detalhes, né, com pequenas coisas. Um E, pouco da ideia, né, aham. do Quer dizer, a movimento. vivacidade, né? Vivo, Isso, né? Muito vivo, com o muito. espírito de criança, Isso. Uma jovialidade, né? Quer dizer, alguém com 90 anos que tem uma jovialidade de 30, né? Coisa assim, Ah, realmente impressionante. Ele tem uma trajetória muito rica também, né? Porque ele adere ao Partido Comunista Francês em 1941 e, portanto, à resistência francesa ao nazismo, qual, inclusive, ele se transforma em capitão, né, das Forças Armadas e depois comandante, até o ponto que no enterro dele foram dois. Um que foi feito pelo Estado, né, recebendo todas as honras, porque ele tinha o título de honor, né, de honra mais elevado que a França atribui a uma pessoa, ah, sua luta contra o nazismo. Ele vai, inclusive, após né, a derrota de Hitler, ele vai à Alemanha como adido, como assessor do exército francês, né? uhum. Lá ele escreve, inclusive, o seu primeiro livro, né? Que publica em 1946, que se chama O Ano Zero da Alemanha, né? Ah, Então, e ele é membro nesse período do Partido Comunista Francês. Mas pouco depois ele começa a criticar, né, ao Stalin, aos campos de concentração que a União Soviética criava, enfim, as massacres, etc., de maneira muito contundente, e é expulso. Né? Em 1951, ele é expulso do do partido. Partido Comunista. É, Uhum. mas ele não abandona sua postura de militante. Né? Ele se coloca contra, denuncia tanto a França quanto os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Ele apoia a independência da Argélia, né? Que era uma Ah, coisa muito delicada, né? Critica a extrema-direita e as posições antimigratórias dessas facções e, finalmente, critica com muita força, né, toda a política do Estado de Israel, né, de genocídio sobre os palestinos. Né? sim, Ele leva a ter uma série de problemas, porque ele é de origem judaica, sim. embora ele não adotasse o credo, né, judaico, Que a religião, mas de ele era ateu, nascimento era judeu, né? ele era ateu, até o ponto que ele não é enterrado no, no No cemitério, cemitério. né? Ele é enterrado no Uhum. cemitério comum, enfim, comum, cemitério especial. E, mas, ao mesmo tempo que ele faz essa luta política, ele faz uma carreira, né, de pesquisador no CNRS, que é o equivalente um pouco ao CNPq nosso, com uma diferençazinha, é que lá o CNRS tem um corpo de pesquisadores muito importante. Uhum. Ele ingressa em 1950 como pesquisador do CNRS e 20 anos depois ele é diretor de pesquisa do CNRS. Ele nunca foi professor universitário, mas Ah, ele nunca foi, ele sempre foi pesquisador do CNRS, só que ele entra no laboratório que ele cria, né, de antropologia na escola de altos estudos em ciências sociais, com outros colegas, aham. e dá seminários eventuais, mas ele não Uhum. estava de maneira sistemática, né, como professor.
né? Ele sempre foi pesquisador. Então, pesquisador, filósofo, né, e militante político. Ele juntava essas três facetas. E tinha uma capacidade de escrita extraordinária, né? Eu dizia para ele assim: Mohan, você escreve como respira, cara. É uma coisa absolutamente natural a forma. Um escritor inato. Inato. Eu me lembro que eu estive num seminário em uma pequena cidadezinha no interior não, da Holanda, e elegeram ele, que estava do meu lado, por acaso, o elegeram como responsável de fazer a memória da reunião, né? Era uma reunião que durou um dia inteiro. E, ao final, ele leu o relatório, né? E foi aprovado ipsiliter, ou seja, ninguém sugeriu qualquer mudança. A única mudança no texto ele mesmo fez, porque eu observei que estava do lado dele. Ele escreveu, acho que um adjetivo, alguma coisa assim, que ele não gostou, então ele riscou e colocou outro em cima. Era a única rasura que tinha um texto que ele fez, né, de 5 páginas, Limpo. assim, absolutamente limpo, assim, e traduzia com uma fidelidade extraordinária o essencial da reunião. Ele tem uma profusão, a obra dele tem mais de 80 livros, né? Se Aham. contarmos os livros que ele escreveu com outras pessoas, né? Então e aí ele tem, de certa maneira, na sua trajetória acadêmica, política, pelo menos seis facetas, alguns podem dizer que tem até mais, mas Uhum. eu identifico seis dimensões que elas são distintas, mas imbricadas umas com as outras, a tal ponto que ele não tem nessas dimensões, assim, por exemplo, a dimensão um que eu chamo de sociologia do presente, né? Uhum. Que justamente o ano zero da Alemanha, de 1946, é o primeiro livro. Aí as coisas são tão imbricadas que na sociologia do presente ele tem esse texto de 1946 e ele volta a ter uma obra importante, né, sobre a mesma temática, que é essa sociologia do presente, ou seja, a sociologia do acontecimento, né, daquilo que está ocorrendo naquele momento, né, que alguns chamam de metodologia do in vivo, né, que está vivenciando, ele Uhum. vivencia ao mesmo tempo que escreve sobre aquilo ali, reflete, né, Aham. sobre os eventos, sobre os acontecimentos que estão se passando. Aí o segundo livro dele, por exemplo, vai ser em 1900, importante, né, tem outros menores, mas em 67, ou seja, mais de 10 anos depois, ou 20 anos Aham. depois quase, né, que é a metamorfose de Prosvet, quando ele já havia ingressado, né, no 1957, desculpa, ele disse 67, mas não é, 57. Aham. E ele, portanto, 10 anos depois. E é justo quando ele tinha entrado já no CNRS, a primeira grande pesquisa, de certa maneira, que ele participa, e ele transforma, né, essa pesquisa, porque quando termina o tempo da pesquisa, a equipe vai embora e ele diz que não. Ele quer ficar, ele fica, queima os questionários que ele havia aplicado, porque para ele as pessoas falavam não o que efetivamente elas sentiam, mas o que elas imaginavam que os pesquisadores queriam ouvir, né? Algo que eu percebi, uma pesquisa que eu fiz sobre trabalhadores da zona rural, Uhum. onde eu fui alfabetizador aos 22 anos, 21 anos de idade, aí eu voltei, 40 anos depois, e fazendo entrevista com os trabalhadores, eu percebi exatamente aquilo que eu fui descobrir no livro dele. Os trabalhadores falavam o que eu queria escutar e não o que efetivamente eles sentiam. Aí ele fica só, acaba com os questionários e começa a convidar as pessoas, né, a vir à sua casa para jantar com eles, regada ao vinho francês, porque não tem jantar sem vinho na França, né? É mais popular do que a nossa cerveja, digamos assim. Sim. E, ao mesmo tempo, que visita e conversa as pessoas, se envolve no trabalho. E aí ele descobre que o papel da mulher, por exemplo, estava escondido nos questionários. E, na verdade, as mulheres tinham um protagonismo muito forte no processo de mudança, de modernização, né, dessa comunidade bretanha, né, um pequeno Aham. vilarejo no interior da Bretanha, como é que ela estava. As mulheres tinham um papel muito importante. E, de certa maneira, nos anos 50, ele antecipa todo o movimento feminista, né,
chamando a atenção do protagonismo das mulheres, não só nesse trabalho da sociologia, Uhum. mas num outro trabalho, numa segunda dimensão que eu chamo, que é a teoria da comunicação, quando ele vai escrever o livro As Estrelas, que ele publica mais ou menos no mesmo tempo, né? Aham. Em 1957, no qual o protagonismo essencial é a mulher, né? Então, ele chama a atenção que as mulheres, apesar de um silêncio, né, e de serem silenciadas, né, Uhum. elas são atrizes vivas, atuantes e protagonistas de mudanças que não se percebe com muita clareza. Sim. Porque não há visibilidade nem ruído para isso. Uhum. Um pouco aquele fenômeno, quer dizer, quando minha mulher estava grávida, todas as mulheres que eu encontrava estavam grávidas. Encontrava um monte de mulher grávida. Aí acabou a gravidez, a mulher desaparece. Você não encontra mais mulher grávida, né? Aham. Quando você tem um filtro, né, uma sensibilidade, você percebe certas coisas. Quando Sim. você não tem, não percebe. Não E ele vê. dizia, nós homens não percebemos é porque nós não temos a sensibilidade para Uhum. perceber como as mulheres são importantes, como elas são ativas, como elas são responsáveis por mudanças importantes. Isso antes do feminismo, ou seja, uma espécie de prognóstico Quanto do elas, de movimento. fato, são atuantes, apesar de silenciadas, né? Exatamente. Elas são silenciadas, né? São, de certa maneira, escanteadas, mas Protagonistas. elas sabem voltar à cena naquele seu Uhum. silêncio, introduzindo mudanças que a gente não consegue perceber, mas ele vai perceber no livro do Prozetti como ele vai. Quantos anos atrás ele, então, já traz isso que está tão contemporâneo, esse É nosso o final da momento? década de 50, veja você, né? Imagina. 70 anos que se passaram quando ele descobre isso. E 10 anos depois, ou um pouco menos, estoura o movimento feminista dos anos 60, né? Em que as mulheres se declaram, né, proprietárias do seu próprio corpo e do seu próprio prazer, né? Sim. Então, o movimento feminista, ele antecipa justamente nessas reflexões que ele faz na sociologia do presente, como ele faz na teoria da comunicação, né? Uhum. No livro As Estrelas. E a sociologia do presente, para você ter ideia como é imbricada com outras coisas, embora ela comece em 46, ele tem obras sobre essa temática até 84, né? Ou seja, praticamente quase 4 décadas que ele vai e volta nos temas, entendeu? Ele não trabalha um tema, depois outro, não é linear. Ele vai e Uhum. volta e as coisas se comunicam entre si, né? E um livro interessante, justamente da sociologia do presente, é Os Rumores de Orleans, que é de 69. Né? Veja, 46, 57, 69, 84. Ele está sempre indo e vindo, ao mesmo tempo que ele escreve outras coisas. Né? E no Rumor de Orleans é um texto belíssimo, porque ele analisa um rumor que surge na cidade de Orleans, que é perto de Paris, de que as mulheres estariam desaparecendo quando visitava uma loja, né, de roupas modernas, ou seja, que se vendia, por exemplo, mini saia, né? Ah, E que, para muitos conservadores, aquilo era um absurdo. Como é que as mulheres iam mostrar as pernas, enfim, essas coisas assim, entendeu? Essas aberrações, né, do conservadorismo machista. E aí o rumor de que as mulheres que iam nessas lojas sumiam, né? E a loja o proprietário era um judeu. Então, rapidamente, o rumor surge assim: judeus estão fazendo o tráfico das mulheres francesas. Imagina a maluquice, né? Como fake news, entendeu? É uma coisa antiga, né? E aí ele examina tudo isso, inclusive o imaginário, né? O é um imaginário. cenário, as pessoas, entendeu? Inventam coisas. E aí ele mostra, com várias entrevistas, várias consultas, que não existia na delegacia de polícia, em nenhuma delegacia de polícia de Orleans, qualquer denúncia sobre o fato. Não existia o nome de nenhuma pessoa que tivesse desaparecido. Sumiu. Entendeu? Ou seja, prova, empirismo, zero. Era pura imaginação. Né? E ele mostra, então, como a imaginação cria o real. E a imaginação simbólica é tão importante, né? Tão concreto como a casa de alvenaria. Como Né? material, né? Como... Como material. O imaterial, apenas, supostamente, ele não tem peso, mas ele tem um peso extraordinário no condicionamento nosso. Bom, aí você, como psicóloga, sabe mais do que eu, né, sobre isso. Então, ele chama a atenção dessa história toda na sociologia do presente. Na teoria da comunicação, é muito interessante, ele tem a história
das mulheres, mas ele chama a atenção outra vez a questão do imaginário, né? Do simbolismo, né? O primeiro livro dele sobre essa questão da teoria, que eu chamo de teoria da comunicação, é de 56, que é o cinema e o homem imaginário, né? Aham. E em 57 vem As Estrelas. E em 62 vem O Espírito do Tempo, que no Brasil é traduzido como Cultura de Massa, né? Então é um conjunto de reflexões, né? E mostra, né, como a questão das comunicações estão modificando, como o cinema, entendeu? Desempenha um papel de estimulação de nossa imaginação e, portanto, a criação de um mundo diferente, né? Com mudanças de comportamento, com mudanças de valores, com mudanças de concepções. E, de fato, o cinema era uma coisa nova, embora inventada ainda, né, no começo do século XX, é nesse período que estoura, né? Hollywood, Uhum. as grandes coisas de cinema começam justamente nos anos 50, 60, inclusive a novela vague francesa, Sim. cinema novo brasileiro, nos anos 60, né? Então, Aham. tem uma explosão, né, de imagens e valores de imagem, Robert Rocha aqui no Brasil. Albert Rocha, enfim, tudo isso, né? Aham. Então, essa é uma dimensão muito interessante que ele também vai e Arte. volta. Aham. Uma outra dimensão que muita gente confunde, né? Muita gente assim, é o homem, né? Com ele, Uhum. H maiúsculo, né? O ser humano. Sim. Mas ele não diz assim, ele na verdade assim, eu não estudo o homem, eu estudo a complexidade humana, que é diferente, entendeu? Ele Aham. tenta mostrar como o homem é complexo, né? Não existe o bom de um Uhum. lado e o ruim do outro. Não, todos nós somos bons e ruins, né? Uhum. Todos nós temos valores e desvalores. E aí tem um fato, inclusive da vida real, muito interessante, quando ele visita um criminoso que tinha feito um crime odioso lá, e ele visita por alguma razão, não sei exatamente qual, e aí algumas pessoas criticam como é que ele visita esse. Diz assim, pois é, porque ele não se reduz a isso. Ele não é só um criminoso. Ele também é um pai de família, ele é um esposo, ele é um filho, ele é um trabalhador. Ele tem outras dimensões. O mundo, o homem, ele é muito facetado, entendeu? Aí ele diz, o homem é o homo sapiens, da racionalidade, mas é também o homem demis, da loucura, da irracionalidade. Aham. E esse mesmo homem é também o homem ludens, do jogo, do prazer, da brincadeira, né? E, ao Aham. mesmo tempo, é o homo econômicos, né? Aquele que produz, aquele que consome. Tudo isso, né, é o homem, né? O humano, né? O ser Sim. humano. Tudo isso não é um ou outro. São todas as Aham. facetas que estão É presentes. né? É, né? É o homem mitológico, né? O homem religioso, o homem acredita em mitos, Aham. cria, etc. Então, a reflexão dele é sobre essa complexidade, e ela começa ainda em 51 com o segundo livro dele, que se chama A Morte e o Homem. Ele faz uma reflexão, né, antropológica de qual o lugar que a morte ocupa no homem, como é que ele trabalha com isso, né? A dificuldade de nós aceitarmos a nossa finitude. Daí nós criamos religiões, aí nós criamos deuses, nós criamos paraíso, nós criamos o mundo além da nossa finitude, porque nós não estamos preparados para concebê-la. E isso desde o tempo da caverna, ou seja, não é de ontem ou de hoje. Sim. É de E ele é muito senhor para falar isso, porque ele perdeu a mãe com 10 aninhos, não é? Exatamente. Ele perde a mãe, né? É um vínculo muito forte, né? Então ele reflete sobre. E aí ele abre, né, essa terceira dimensão, e em 65 ele vai voltar sobre essa questão com um livro chamado Introdução à Política do Homem, né? Centrado na questão do sujeito. E, Uhum. em 1994, ele escreve um outro livro que se chama A Complexidade Humana. Veja como o tema, né, ele não morre, ele não fica ali, né? Cara. E está entremeado em outros, porque quando ele publica A Política do Homem em 65, ele acabou de publicar O Espírito do Tempo sobre a Cultura de Massa, né? Que é o que eu citei anteriormente, né? Então as coisas Sim. estão sempre muito imbricadas. Obrigadas. Aham. E aí ele tenta mostrar justamente como o homem é um ser contraditório, né? Não é uma folha limpa, não é linear. E ele tem que ser entendido nessa complexidade, nessa Aham. multidimensionalidade
E ele é tudo isso e mais do que isso. É Aham, quando vai nascer, digamos assim, as sementes do pensamento complexo, né? aham, Pode ser reduzido a uma coisa simples, né? Ele é, uhum, na verdade, conectado assim, olha, nós somos frutos das poeiras da estelar. Nós somos estrelas, né? Nós somos aham, a Terra em nós, né? Vem, na verdade, de poeira da estrela, de explosões estelares que formam o planeta, que dá a possibilidade da criação da vida e, finalmente, do ser humano, né? E nós, em nós mesmos, nós guardamos todas essas coisas, né? Por exemplo, algumas pessoas que não têm uma doença específica, mas que são obesas, né? Acham que passando muito tempo sem comer emagrece, né? aham, Aí alguns lembram o seguinte: olha, a memória que nós guardamos do tempo das cavernas, ou seja, nós temos memória do tempo das cavernas escrita em nós, né? Diz que quando a gente passa muito tempo sem comer, é sinal de que não tem comida. E, portanto, o organismo começa a guardar gordura, claro, fazer reservas para enfrentar, entendeu, o período áureo. Aí o nutricionista disse: não, em vez de você comer 2 ou 3 vezes, coma 6, porém menos. Você comer claro, pouquinho, 6 vezes ao dia, você emagrece mais do que se você comer apenas 2 vezes, entendeu? Aquele pratão enorme, entendeu? claro, E a gente não, por exemplo, nós temos um raciocínio réptil, porque nós já fomos réptil antes de ser mamífero, né? Então, uhum, eu jogo uma caneta no seu olho e você se movimenta instintivamente, sentido, não é? E esse é, sim, na verdade, a reminiscência réptil que está em nós. Então, sim, nós temos tudo que nós somos, todos os nossos ancestrais, mas, ao mesmo tempo, nos renovamos constantemente. Por quê? Nenhuma das células com quem eu nasci, ou você, ou qualquer outro, existe hoje. claro, Foram todas modificadas. uhum, Eu não sou o mesmo, e, ao mesmo tempo, eu sou o mesmo, sim, né? sim. Não sou o mesmo do ponto de vista. Olha que complexidade, né? Exatamente. Não sou o mesmo do ponto de vista. O que eu pensava quando eu tinha 20 anos, não penso absolutamente hoje. Ao contrário, algumas coisas, inclusive, eu penso ao inverso, né? Sim, Eu acreditava numa série de coisas quando eu tinha 20 anos, que hoje eu acho um pouco tolo, o idiota, enfim, eu acho idiota. Como é que eu pensava uma coisa dessa? Mas faz parte, né? uhum, Faz parte da vida. Quando o sim. Silvio Tendler me pediu para escrever minhas memórias, porque ele gostava muito de mim, eu mandei a primeira página. O cineasta, O Silvio Tendler, exatamente. de É, Curitiba, nós nos conhecemos em Paris quando ele veio do exílio do Chile. Ele, sim, inclusive, casou com uma amiga nossa que às vezes cuidava, fazia babysitter para nosso filho, para a gente poder ir ao cinema. Ele brincava, ele sempre foi muito brincalhão. Ele disse: rapaz, eu casei com a empregada doméstica do Elimar. Ele disse: ela não tinha nada de empregada doméstica, era uma claro, que ao invés de pagar uhum, o estranho, uhum, pagava ela para ficar com o nosso sim, filho enquanto a gente ia para o cinema, senão a gente não podia ir para o cinema, claro, deixar um bebê de mano sozinho, né? uhum, Então ele fazia isso. Aí ele me pediu, aí eu escrevi assim, né? Eu botei assim: errei, ponto. Errei muito, né? uhum, Aí errei porque isso, por cada. Aí termina assim: errei porque tentei, né? uhum. Pô, mas rapaz, você não pode fazer isso, você tem que dizer que acertou. Não, rapaz, Uhum, o erro faz parte, cara, entendeu? sim, Eu não tenho vergonha de que eu errei. Por exemplo, eu fui militante contra a ditadura militar, tive que ir para o exílio, primeiro para Paris, depois para a África, mas nunca acho que foi a forma como eu lutei não era melhor, mas não me arrependo. Por quê? Porque eu tinha um ímpeto, eu tinha capacidade de indignar-me com as coisas ruins que estavam acontecendo. uhum, claro, Isso é muito positivo. Construir uma resposta que não era eficiente, que não era racional, foi construir. Nesse sentido, eu errei. Mas não errei a minha indignação. A minha indignação eu tenho orgulho. mantém, claro, Claro, eu mantenho orgulho da minha indignação, que até hoje persiste. Eu isso, não gosto da resposta que eu tentei dar, né? aham, Mas eu achei que tá. Então, essa questão, né? E a forma como eu pensava naquela época não é a mesma de hoje, né? Eu tenho sim, outro raciocínio. Então, essa complexidade nasce
já com essa terceira dimensão que eu chamei da complexidade humana, né? Uhum. Mas se desenvolve no espaço, né, que a gente vai chamar de pensamento complexo, que é a marca maior, digamos assim, Sim. do E movimento. revolucionária, né? É uma É, marca que revoluciona todo o pensamento, né? quebra um pouco o paradigma linear e extremamente estruturalista, né, que existia na época, em que fazia o sujeito humano desaparecer. Da racionalidade, né? O racionalismo. Mas era mais do que isso, sabe? Era o desaparecimento do sujeito. Eu me lembro, Perfeito. eu fui aluno de um desses estruturalistas marxistas chamado Nikos Poulantzas, que era um grego francês, e eu me lembro que ele definia classes sociais não é um grupo social, é um lugar, entendeu? Ou seja, não são pessoas, é um lugar, e quando você ocupa o lugar, você fala aquela fala do lugar que não é a Cadê o sua, é sujeito, do né? lugar. E eu? Não conto, não? Uhum. Eu dizia, eu não conto? Não, não conto. O que conta é o lugar onde você está. Aí eu Sim. disse, eu estou perdido. Eu ficava incomodado com isso. Ele quebra, né, a questão do estruturalismo. Ele enfrenta essa questão tanto com a complexidade do humano, quanto com a questão do pensamento complexo, que nasce aí já nos anos 70. Né? Uhum. Ou seja, a essa altura ele já tem 50 anos. Né? Sim. 52 anos, na verdade, quando surge o primeiro livro nesse sentido, que é o Paradigma Perdido. Uhum. E depois, aí ele vai, inclusive, estudar nos Estados Unidos, biologia, física, etc., tal, porque a formação dele era uma formação em história, em sociologia, antropologia, filosofia, né? Portanto, das ciências humanas. Aí ele busca as ciências hard, né? Ciência da vida, para poder entender um pouco mais a complexidade, não mais agora do humano, mas da vida como um todo. Né? Sim. E é essa volta que, inclusive, faz com que ele redefina, né, o que é essa complexidade humana. Por isso que ele vai e volta nas coisas. E aí ele Uhum. define e diz assim, mas o homem é uma tríade. É engraçado como nós somos presos ao número três, né? O Deus nosso tem três, né? O Senhor, Uhum. o Filho e o Espírito Santo, né? Tem essa Sim. história da tríade A matriz edipiana de Freud é três, de né? três, né? Aí Uhum. ele diz assim, o homem é um animal, é um ser biológico, né? Uhum. É um ser social, sem o qual não existe o homem se faz, né? Uhum. O pinto que nasce no forno será sempre pitinho, o homem que nasce isolado de tudo não será humano como nós conhecemos. Né? Sim. Então, para ele desenvolver-se na sua humanidade, ele tem que viver com os outros. Né? Eu Uhum. disse uma vez a você, né? E eu, inspirado nele, é que eu passei a pensar assim, porque era um tempo, eu era muito leitor do Sartre, mas tinha uma frase do Sartre que me incomodava, que ele dizia, o outro é o inferno. Aham. E eu dizia, não, o outro é o paraíso. Ou Uhum. seja, é o outro que me permite saber quem eu sou. Eu sei que não sou mulher vendo você. Sou outro. Uhum. Né? Se eu olho os meus estudantes, são garotinhos, né? Eu sou outro. Eu olho um africano, ele é negro, eu sou indígena, entendeu? Sim. Então, é o outro que me permite saber e construir a minha identidade. Identidade é um conceito relacional. Sim. Então, o social é essencial. Ele é um animal, mas ele é um animal social. Uhum. E, além disso, tem uma outra mensagem importante, que é a terceira dimensão, que ele tem um psíquico. Né? Esse ego, esse superego, né? O, 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 essa capacidade de ter consciência, né, do que Uhum. nós somos. Né? A capacidade de criar coisas que não existem, de acreditar em coisas que não existem, enfim, toda Uhum. essa coisa. Então, o homem é simultaneamente as três coisas. E não dá para separar, dizer assim, é só animal, ou é só psique, ou é. Não, Uhum. é um pouco tudo isso. Né? Sim. Então, essa é o nascimento do método que faz, inclusive, ele avançar na complexidade do humano. Né? Uhum. E aí ele escreve, de 77 até 2004, né, os 6 volumes do método. Né? Método. Uhum. A natureza da natureza, depois vem a vida da vida, depois o conhecimento do conhecimento, e termina com a ética. Né? Esse é o último volume dele, de 2004. Então, essa é a quarta grande dimensão do trabalho dele, a mais conhecida e a mais difícil também de trabalhar. Né? Porque Uhum. Aham.
o livro, né, que eu adoro, que é esse aqui, ó, A Natureza da Natureza, né? Aham. É ainda em francês, que eu comprei lá quando eu estudava. E não é fácil de ler. Eu tive que ler 2 ou 3 vezes para conseguir entender, e assim mesmo eu duvido que eu entendi tudo. Mas essa é a quarta. Agora tem uma quinta faceta que ele vai, aí já pelos anos final do século, provocado por um convite da Unesco, que é de pensar educação. E aí ele Aham. escreve 2 livros que vão impactar enormemente o campo da educação, que é o Cabeça Bem Feita, né? Uhum. Tira uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia, né? Sim. A pessoa não tem que estar decorando um monte de coisa, ele tem que aprender a raciocinar, ele tem que aprender A a trabalhar. refletir. Aham. E hoje, mais que ter uma profusão de informações, ele Sim. precisa aprender a como distinguir a informação valiosa da informação não valiosa, a prioritária da não prioritária. Ensinar a pensar, né? Isso, pensar significa obter informações, trabalhar informações, filtrar as informações, né? Então, isso significa que depois se reflete nos 7 saberes necessários para a educação do futuro, né? Uhum. O que que um jovem que nasceu em 2000, portanto, século XX, o último ano do século XX, Sim. e vai viver até o século XXII, portanto, vai atravessar 100 anos de profundas mudanças, que é o século XXI, o que que ele precisa saber para navegar bem neste universo de tantas mudanças, né? Que são extraordinárias. Então, ele reflete sobre isso, e ele indica 7 saberes importantes, né? Um Uhum. deles é não ter apego a certezas, né? Ele diz: as certezas são como ilhas no mar de incertezas, né? Elas servem para a gente ter um apoiozinho, mas o que nós temos que aprender a conviver é com incerteza, porque é água, né? É como o Sim. nosso continente. Ele chama-se terra, mas devia se chamar água. 70% Claro. da superfície do nosso planeta é água, não terra, né? Então, ele diz, e aprender a incerteza como caminho de aprendizagem, a certeza é mãe da ciência. É porque eu não Uhum. sei que eu trabalho para saber. É porque eu tenho Aham. dúvida, né? Por Uhum. isso que eu gosto muito de escrever numa revista, que se um dia você tiver interesse, vai vê-la, vai ganhar em vê-la, que se chama Será, Penso, Logo Duvido. Que Não é o ótimo. existo do Descartes, Aham. como eu penso, eu duvido, né? Ou seja, Claro. pensar é a arte de ter a dúvida. Aham. E me dizia ele, quando eu perguntei assim, Morrei, o que que distingue o intelectual de outras pessoas? Ele disse uma coisa só. Ele disse assim, de brincadeira. Se eu pudesse dizer uma só frase, assim, é aquele que sabe conviver muito tempo com uma dúvida. Entendeu? Ou seja, ele pega a dúvida e trabalha. Entendeu? Por quê? Porque você tem uma incerteza que é a incerteza do saber, né? Aham. Não sabe muito bem o que é tal astro, o que é Uhum. tal doença, o que é tal fenômeno. E como é que a gente faz? Estuda, pesquisa, né? E com isso consegue, né, desfazer essa incerteza para dar nascimento a uma série de outras. Não Claro. acaba. Que não é fixa, né? Uma vez Não é que encontre exatamente, alguma resposta, ela não é fixa, ela exatamente. também. É. Ela cria, né, a resposta Aham. a uma dúvida, cria outras dúvidas, faz nascer Isso. outras dúvidas. E essa a maravilha, né, do jogo da ciência é justamente esse, né? Buscar essas coisas. E eles, então, a gente precisa ter, né, na certeza, uma ideia de que são pequenas coisas e que o mundo, na verdade, é uma enorme incerteza. Eu não tenho nenhuma certeza do que vai acontecer amanhã. E aí ele bebe de Hegel, né? Sem dúvida, sem A dúvida. tese, antítese, Isso, síntese, nova tese e assim vai. ele inclusive inventa um termo novo, né, que ao invés de dialética, ele vai chamar de dialógica, né? Mas é um termo novo que, no fundo, é a dialética hegeliana, né? Só que Aham. ele, com o dialógica, ele quer chamar a atenção de como essa dialética, esse jogo de contrários, é um jogo que passa pelo consciente, passa pela subjetividade humana, né? É um pouco, a palavra dialógica nasce um pouco disso, né? Porque o dialógico lembra diálogo, né? Lembra, Aham. né? Aham. A diferença da dialética. Mas, no fundo,
Aliás, o Zé Eli da Veiga tem um artigo muito interessante sobre isso, mostra que, no fundo, é a mesma coisa. E se afasta do pensamento marxista, Ele da dialética. sempre admirou Marx, né? Ele sempre Uhum. admirou Marx, mas nunca acreditou nas proposições do Marx, né? De certa maneira, ele dizia assim, Marx é um elemento genial, porque ele descobriu um pouco como funciona a máquina, né, da sociedade moderna, mas ele não é, e não é culpa dele, não se pode tomar ao pé da letra as proposições, porque ele faz essas proposições no século Sim, XVIII, né, que é um século radicalmente diferente do nosso, né, de todos os sim, pontos de vista. Então, ele disse assim, é infantil, né, eu pegar essa proposta e achar que ela é aplicável hoje. Agora, eu não posso jogar parte, não toda, mas aham, parte da análise que ele faz, né, para mostrar a sim, questão da relação do capital-trabalho, etc. sim. E mesmo essa com questões não resolvidas, né? Mas Uhum. foi um grande pensador. Então, ele não era marxista, propriamente, Sim, mas ele tinha um respeito pelo sim. trabalho de Marx como um pensador, né, que deu alguma contribuição importante para a humanidade. Aliás, tem um livro muito interessante dele que se chama Meus Filósofos. Aí Tá. vai falar de Hegel, vai falar de Marx, vai falar de Spinoza, vai falar de Nietzsche, entendeu? Ele vai falar dos grandes filósofos com os quais ele conversou durante sua vida. Uma pergunta, não sei se nesse momento cabe, me corrija, por favor, se não couber. Ele contava com o inconsciente Sem dúvida, sem dúvida, e com o inconsciente coletivo, por sem exemplo, do dúvida. Jung. Sem dúvida. Ele entendeu? Ele dizia claramente, quer dizer, essa dimensão da psíquica do homem, entendeu? Ela justamente é essa complexidade. Ela mesma, cada uma delas é uma complexidade, né? Não é só o seu junto, né? E aí ela dizia, né? O inconsciente, né? O superego, o ego, enfim. Ele conhecia. Freud, inclusive, é um dos filósofos, um pensadores, né? Com Ele quem cita. dialoga e ele Sim, conversa. Ele acha muito importante, né? Então, ele tem esse diálogo. Então, essa incerteza, esse é um elemento importantíssimo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma incerteza ontológica. Existe uma incerteza do saber, que é resolvido pela pesquisa, mas existe uma incerteza do ser, né? Ou seja, a incerteza do ser é a incerteza intransponível, claro. né? Eu não posso saber se vai chover ou não no dia 29 de maio de 1935 em Brasília, mesmo com a estação seca começando. Por quê? Porque eu tenho esperado, por exemplo, a semana passada nós tivemos uma semana de chuva, em plena seca. Quer dizer, começamos o período da seca com chuva, que Sim. foi absolutamente inusitada. E assim então há coisas, né, como a meteorologia, etc., que são inerentemente incertas. A economia. Exatamente. E isso é importante, né? Exatamente, para a gente aprender a humildade, Uhum. para não ser arrogante, né? Porque ele partilha de um movimento muito interessante que nasceu na França há uns 20 anos atrás, chamado convivialismo. Ele Uhum. é um dos inspiradores do convivialismo. E o convivialismo diz que o nó górdio da problemática atual é o descomedimento, né? Uhum. Ele chama de híbris, né? Nós somos descomedidos. É o descomedimento, né, que nos faz destruir a natureza, né, ameaçando a destruição da humanidade, né? Então, esse núcleo forte, né, aí, a partir dali, ele define alguns princípios de vida que são Uhum. importantes para a gente, como diria Ayrton Krenak, adiar o fim do mundo, né? Sim. Então, a complexidade e a educação é, A loucura, né, incluso, né? claro, A exato, loucura. o homo deus, né? Nós somos homens. Somos Sim, racionais, somos loucos, entendeu? E fazemos loucura. E sim. somos possuídos por essa loucura, né? E o descomedimento é parte dessa loucura, né? É Sim. parte disso aí, que nós não podemos desconhecer, mas temos que metrizar, temos que tentar trabalhar com ela sem negá-la, mas Para não deixando, sobreviver. e não deixando que ela domine a mim. Uhum. Ela não pode me dominar, mas eu sei que ela existe e que ela pode se manifestar, né?
E o último elemento que eu acho importante do trabalho dele é a crítica do desenvolvimento, que ele faz, digamos assim, já no século XXI, na medida, inclusive, que ele vai desenvolvendo o método, né? Aham, Porque o primeiro livro importante, há trabalhos interessantes ainda no final do século XX, né? Como o planeta Terra, etc., né? Terra, aham, planeta como a Terra, mas o mais sintético, mais impactante, é um livro de 2007, pequenininho, chamado Em Direção ao Abismo, aham, né? Em que ele tenta mostrar justamente os riscos que nós sofremos com essa questão das... Mas como era do estilo dele, porque ele nunca se deixou aprisionar pelo pessimismo, né? Quer dizer, aham, assim, o pessimismo ele nos fixa, ele nos impede movimento, né? Ele nos torna, aham, ele nos gela como a imagem, né, na internet, sim, gela a pessoa, ele impede a ação, né? Ele mobiliza, e é preciso não se mobilizar em face do perigo, né? Aí o que é que faz, o que é que acontece? É que em seguida, ou seja, 4 anos depois, aí ele escreve A Via, que é, na realidade, um conjunto de proposições, né, aham, que ele organiza para dizer como é que a gente pode sair dessa crise, né, aham, dessa situação que nós vivemos. Como é que nós podemos sair, né? Então, é um livro... O Cristóvão Buarque, por exemplo, que é um grande admirador do Mohan, disse que é o livro mais importante do Mohan, né, do Mohan, é justamente A Via, né? Ele sim. diz que é esse livro de 2011, que realmente é fantástico. É um livro enorme, com proposições diversas, né? E Sim. como todo livro dessa natureza, tem coisas geniais e coisas, do meu ponto de vista, que não tem muito sentido, que não tem viabilidade. Tá. Mas Uhum. o eixo central da crítica que ele faz do desenvolvimento, ela é muito importante. Essa crítica do desenvolvimento está presente em muitos trabalhos, muitos livros dele, Sim. que ele escreve, mas essa é uma dimensão que a gente não pode esquecer. Eu creio que sabe, nesse momento, me faz pensar naquela experiência dele com o professor, no sentido do avião e da primeira classe É, e classe econômica, porque, por exemplo, se a gente acompanha todo o trabalho, a filosofia de Newton ou de Schopenhauer, a né? gente vai ver que o homem Newton e o homem Schopenhauer foram dominados pelo pessimismo, Sem dúvida. não é? E ele não, ele se mantém um homem criança, otimista, apesar de uma história de perdas, né? Quer dizer, é Muito, extraordinário o muito forte. espírito dele, né? Ele diz assim, pessimistas são as pessoas que têm um pensamento linear, Ah, pensamento que acha que a tendência de hoje é invencível amanhã. Aí ah, ele diz, não, aí eu falo como os consultores de planejamento que eu fui, tendência não é destino, né? aham, Aquilo que está se formando encontra resistências, né? E resistências fortes, né? Muito fortes, né? Além disso, tem um imprevisto, né? Aí, também, um consultor do planejamento de empresas, eu lembro do Taleb com o Cisne Negro, aham, em que ele mostra o imprevisto, quer dizer, você está aqui, e ele me dá um exemplo concreto. Quando eu estava na Resistência, em 42, no começo de 42, que a Alemanha invadia a Rússia, né, e estava ameaçado em Moscou, etc., nós estávamos mais ou menos certos que Hitler ia dominar toda a Europa. aham, E, no entanto, 3 anos depois, nós estávamos libertos, nós saímos como vencedores. Então, a complexidade da vida ela é muito maior do que a gente pode imaginar, aham. né? Então, existem determinadas tendências, existe infinidade de outras contratendências. Por isso, Uhum. assim, é impossível pensar o futuro, né? É impossível. É impossível pensar, né, a riqueza das incertezas, por mais esforço que nós fazemos. É claro que a gente tem sempre o desejo, né, que é parte do humano, de pensar o futuro, né? E é positivo que a gente pense o futuro enquanto
elaboração do projeto. Eu quero ser isso, jovem, né? Com 15 anos, eu quero ser médico, eu quero, né? Sim, Uma projeção do futuro, né? Isso sim. é positivo, isso, né, tem um valor. Uhum, Agora, uhum. pode adivinhar, né? Porque muitos que começaram e até terminaram medicina acabaram como ator de teatro, né? Ou um colega meu cujo filho fez biologia porque a mãe queria. Quando terminou biologia, entregou o diploma à minha mãe. Está aqui, minha mãe, agora eu vou fazer cinema, que é o que eu gosto. Mas o Sim, biólogo está aqui para a senhora ficar feliz. E foi sim. embora. Aham. E outros, por exemplo, quando eu fui para a África, em Moçambique, né, em 76, eu fui para um gabinete de estudo. Nunca pensei em ser professor na minha vida. Ah, Nunca. aham, Eu queria ser pesquisador, eu queria ser planejador. Eu tinha acabado de fazer o Instituto Lebré sobre planejamento e educação, e fui contratado para compor o gabinete de estudo da ministra da Educação, que na época era esposa do presidente da República, Graça Machel. Mas eu cheguei lá, o gabinete não se formou. Estava eu lá, fazia um mês, e as outras pessoas não chegavam. Aí eles me chamaram e disseram assim, olha, como você entende de filosofia, eu entendo mais ou menos. Um grande leitor, fui sempre um grande leitor, mas nunca fiz a formação de filosofia. Nós queremos que você, então, transforme, mude o programa de filosofia que nós temos no terminal do ensino médio, né, para um programa mais condizente com a modernidade, com o nosso pensamento, etc. E aí eu, de besta, disse assim, tudo bem, mas tenho algumas condições. Né? Imagine eu, contratado, funcionário, dizendo condições, mas eu disse, né, na minha juventude. E uma delas, eu quero conhecer os jovens que eu vou elaborar o programa. Eu não vou elaborar um programa para pessoas que eu não sei como são. É aham, tudo bem. Você mora do lado da Escola Josina Machel, então você vai dar aula de filosofia na 10ª e 11ª classe. aham, Aí eu fui, né? Sem saber o que era aquilo. Primeira surpresa é que no 10º ano, porque eles têm assim, do primeiro ao 11º, eles não têm ensino fundamental, mas assim, era contínuo. Mas o 10º ano que eles tinham me falado que era filosofia, não era, era psicologia. Aí eu aham. fui professor de psicologia durante um semestre na escola. E a única psicologia que eu entendia e me sentia à vontade naquela época era Piaget, que eu estudava por causa dos meus filhos, para poder Claro, acompanhar o desenvolvimento infantil dos meus dois filhos. sim. E aí eu me transformei em professor por causa disso, entendeu? Nunca Aham, imaginei que ia ser professor. claro, Um acidente, claro. um acidente. Então, essa complexidade vai tecendo, né? Sempre, O exatamente. dever Isso. escapa a essa ânsia que o ego tem de querer saber como vai ser o amanhã, né? De se assegurar, né, do amanhã. Eu aprendi com ele, né, trabalhando com questão de planejamento, organizações, governos, partidos, etc. Esse outro meu lado, né, capitalista, como os meus alunos chamam, eu aprendi a dizer assim, olha, é muito importante ter um plano, mas mais importante que outra coisa é saber mudar o plano, Claro. entendeu? A flexibilidade, né? A água, né? E A água. sensibilidade para a mudança e perceber, ó, isso que eu havia pensado, né, tende Sim. a não dar certo, então eu tenho que saber mudar. Então, Uhum. é preciso planejar, porque é preciso ter um norte, né? Mas é preciso saber aproveitar os imprevistos que o futuro traz. Uhum. Sim. Então, é um pouco isso. Então, eu concebo, né, o trabalho dele nessas 6 dimensões. Na verdade, eu deveria dizer que tem uma sétima, né, que é a dimensão do militante, né, que escreve Sim. contra a prática genocida dos israelitas, né? E ele pode fazer Sim. porque ele é de família judaica, né? Ele é Sim. um judeu sefardista, né? O pai dele nasceu na Grécia, na região da Macedônia, né? Aham. E ele viveu como filho único dentro, mas ele não teve educação propriamente judaica, ele teve uma educação laica, mas ele é de sangue judeu, né? Sim. E quem é judeu até o final, né? Porque Claro. judeu não é simplesmente uma escolha que a gente faz, nasce sim, só que, Nossa. né, ele não tinha essas crenças, não tinha essas posturas, mas ele sabia, né, distinguir claramente o que era uma coisa, era outra, e ele foi muito forte em relação a essas posturas, e
a comunidade judaica francesa o odiava, né, porque ele botava o dedo na Ah, ferida, com muito riscos, mas precisava sim, fazer. Então, queria uma sétima dimensão, que é essa dimensão do escrito, né, sim. que ele faz a cada momento com os colegas dele. Por exemplo, ele faz um trabalho, um livro, né, que ele escreve com o Stephanie Hessel, que era um colega dele. Aham. O Hessel escreveu um livro chamado Indignai-vos, Ah, ah, que foi muito utilizado pelos manifestantes espanhóis na rebelião, né, dos anos 10, 11. ah, E ele, com o Stefano, ele escreve um livro sobre a esperança, né, os dois. Assim. Tem tudo isso, mas é preciso ter a esperança. sim. A tal ponto que a última entrevista que ele deu antes da morte foi publicada em abril no Le Monde, né, a chamada era, né, Eu duvido da humanidade, mas acredito na humanidade. Que maravilha. Esse jogo sempre teve isso. E Sim. minha querida Norma, um pouco o que eu posso dizer do movimento. Só uma pergunta, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso país. É notório o quanto ele admirava e se divertia e fazia questão do Nordeste e do Brasil. Uhum. Isso é fato, ele de fato tinha essa predileção, essa coisa. Quer dizer, a teoria dele se encaixava plenamente no nosso país. Veja, ele é um pouco ele é um pouco adepto daqueles que acreditam no Brasil, né? Uhum, Começando com Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, né? E ele dizia: olha, a mestiçagem de vocês é o futuro da humanidade, né? Aqui vocês têm coisas que não existem em lugar do mundo. Aqui, uhum, por exemplo, vocês têm muita pobreza, mas dentro de um país rico. Então, vocês têm os recursos de acabar com a pobreza, que um país africano tem muita dificuldade de fazer, a maioria dos países africanos, né? Vocês têm um país continental falando a mesma língua. Isso não existe no mundo, né? Vocês têm uma alegria de viver, entendeu? Que faz inveja à maioria dos europeus, sobretudo os nórdicos, né? Ou seja, vocês têm uma série de qualidades, né, extraordinárias. E aí, nesse sentido, ele conversava muito com outro estrangeiro que adorava o Brasil, que era Ignasi Sachs, aham, também judeu, polonês, que fez economia no Rio, no tempo do exílio, quando os pais fugiram do nazismo, aham, aham, e depois estudou na Índia e foi professor sim, da Escola de Alto Estudo de Ciências Sociais. E o Sachs dizia isso: o Brasil é uma usina de alimento e de energia que o mundo precisa. Olha, o mundo, para avançar, precisa ter energia, precisa ter alimento, precisa ter tecnologia. Energia e alimento vocês têm em grande potencialidade. Trate de estudar, trate de se preparar para ter tecnologia. Com que é o isso, que falta. e aí você tem o mundo nas suas mãos. Você se torna um país, entendeu? Do desejo de todas as pessoas. Puxa Ele, vida. ele acreditava na versatilidade, na criatividade. Quando, por exemplo, no trem, ele me disse que ia casar com a Saba, Aham. eu disse: Mohan, precisa ter cuidado porque alguém pode te chamar de pedófilo. Aí ele morreu de rir, porque a diferença era 30 anos, né? Aí ele morreu de rir, pô, mas só um brasileiro ia pensar numa história dessa, vocês têm. Pois é, cara, tu tem. Imagina se tu tem 60, a menina tem 30, ou tu tem, Claro, a menina tem 15, pô. Aí ele morreu de rir. muito Mas bom, essa, muito bom. essa história. Bom, minha gratidão, foi maravilhosa essa conversa, né? Acho que não foi uma entrevista, foi uma boa conversa, né? E, de fato, o Mohan hoje incorporou mesmo aqui, né? Deu para É, sentir o sem dúvida, espírito dele, sem né? dúvida, sem A dúvida. minha gratidão, tá, professor Elimar? Eu também lhe agradeço a oportunidade de poder refletir sobre isso, de conhecê-la, de conversar um pouco com aqueles que acompanham o seu podcast. Muito obrigada, tá? Obrigado e uma boa tarde.